E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos mais saudáveis. E a primeira pergunta que eu quero deixar aqui é: você já pensou que tudo começa e termina nos relacionamentos? Geralmente, o que mais nos afeta são os relacionamentos, né? Sejam eles quais forem, nos afetam muito, né? E geralmente a felicidade também está nos relacionamentos. Então, veja, aquilo que a gente sempre fala, né? A nossa sombra e a nossa luz. Então, a nossa luz está nos relacionamentos, seja no relacionamento de casal, seja nos negócios, na profissão, seja com os filhos, mas também é uma grande sombra quando está dando tudo errado nos nossos relacionamentos, não é? Então, olhar para isso é essencial. Fiquem aqui comigo. Não importa se a pessoa está bem ou se está mal, se ela está com algum problema nos relacionamentos ou não. Quanto mais a gente tem uma compreensão de como se relacionar, do quanto os relacionamentos são importantes para nós, melhor a gente se relaciona e melhor a gente fica, então, em todos os sentidos. Todos os dias quando eu faço live, eu coloco aqui uma mesinha e para ela me apoiar, né? E todos os dias tinha esse negocinho aqui na mesa. E hoje eu olhei para ele e decidi ancorar uma energia para que estivesse me apoiando aqui em todo esse processo. Adivinha a energia de quem eu ancorei nele? E de certa forma essa energia já estava aqui comigo todos esses dias e talvez eu não estivesse olhando. O que isso significa, né? Então, quando nós sabemos que temos questões, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe quais são as nossas debilidades, mais a gente pode usar recursos internos e externos para nos apoiar. Então esse é o primeiro assunto que eu vou falar com vocês, a respeito do gêmeo sobrevivente. Então, a pessoa que tem essa síndrome do gêmeo, ela já tem aí várias questões relacionadas a relacionamentos. Por quê? Qual foi o primeiro relacionamento de um gêmeo? Qual foi o primeiro amor de um gêmeo? Não é a mãe, é o próprio irmão, é a própria irmã. E aí lá dentro do útero da mãe ainda, quando esse irmão, essa irmã vai embora, o que fica? Qual é o sentimento, qual é a emoção que fica? Que eu fui abandonada, que eu fui rejeitada. Então, a gente cresce acreditando que eu não posso me apegar às outras pessoas, eu não posso me entregar, eu não posso confiar, porque eu já fui abandonada lá muitos anos atrás e isso vai acontecer de novo. Mas quando eu sei quais são então as minhas debilidades, quais são o que realmente existe aqui dentro de mim, eu posso ir trabalhando essas questões. E aí, aqui eu ancorei o quê? O meu irmão gêmeo, para que ele estivesse aqui comigo, me apoiando. Muitas pessoas que vêm dessa questão da gestação gemelar também têm muito relacionado ao merecimento, que é como se a vida dele não foi possível, então para mim também as coisas não podem ser possíveis, eu não sou merecedora, se ele não pode ter, eu também não sou merecedora. E aí começa uma série de autossabotagem em todas as áreas da vida. Adivinha em qual mais ainda? Relacionamentos. E é claro, vida financeira, vida profissional, saúde, eu vejo muito. O que eu vejo? Quem vem de uma gestação gemelar tem muito mais questões para resolver do que a maioria. Porque já tem essa memória lá do útero, né? Que é uma memória de abandono, ok? Mas não só, né? Todos nós temos questões para resolver desde o útero lá da mãe, né? A gente não sabe como foi a gestação, como a mãe se sentiu e nós sentimos todas essas emoções junto com ela, né? Hoje, eu quero que vocês escrevam aí para mim. Hoje, qual área da tua vida você sente que não está muito legal os teus relacionamentos? Você vê que é mais
na área afetiva, relacionamento de casal, ou com os irmãos, com pai e mãe, com colegas de trabalho ou amigos. Ai, não tenho dificuldade de ter amigos, manter amigos, né? Então até tenho amigos, mas são coisas muito superficiais e eu logo troco todos esses amigos assim, de repente, do nada, né? Não tenho amigos de longa data, ou tenho um ou dois e o resto tá sempre se renovando. Ficam por um tempo e vão embora. Aqui tem uma dinâmica que precisa ser olhada. Quem aí tem questões com o relacionamento de casal? E eu vou contar aqui pra vocês um segredo que é um dos pilares que eu considero o pilar essencial para nossa jornada de transformação profissional. Então, toda vez que alguém traz uma questão, eu falo: qual é o nosso pilar essencial? Qual é o nosso pilar fundamental para esse crescimento, para esse desenvolvimento, seja ele profissional ou como pessoa? O primeiro pilar se chama julgamento. Por quê? Julgamento é a maior barreira que você cria na tua vida. E a minha proposta para hoje é: vamos derrubar todas esses muros que a gente construiu durante a vida e vamos construir pontes para conectar coração a coração das outras pessoas? Esse é o caminho. O nosso julgamento são essas barreiras que a gente constrói, são esses muros que a gente construiu no decorrer da nossa vida. Márcia, qual é o segredo para os relacionamentos saudáveis? É a ausência de julgamento, é a ausência de querer que o outro seja como a gente gostaria que ele fosse. Porque a gente vive uma ilusão quando a gente está julgando, a gente vive uma ilusão quando a gente está criando uma persona ou um personagem e quer que o outro viva aquele personagem que você criou na tua mente, criou aí na tua cabeça. Então aqui a gente já se perdeu totalmente do que é um relacionamento de verdade, ok? Primeiro pilar, julgamento, ausência total de julgamento. E o convite é: vamos derrubar então esses muros e vamos criar novas pontes através dessa live. Fica aqui comigo que eu tenho certeza que se você conseguir realmente compreender tudo que eu trago aqui, a tua vida pode se transformar a partir de uma live. Claro, tem muitas questões e muitas pessoas que têm questões mais profundas que precisam sim realmente de um acompanhamento, um método passo a passo para levar a sua vida além. Mas só aqui você vai ter uma grande virada de chave, ok? E onde começa tudo isso então, né? Onde começam nossas barreiras? Eu atendo muitas pessoas que eu percebo que elas chegam cheia de conceitos, cheias de verdades, né? E são as nossas verdades que nos limitam, são as nossas verdades que nos ferram. Olha só como pode isso, né? Aí você fala: como assim que a minha verdade me ferra? É bem isso, a tua verdade é o que está ferrando com a tua vida. A tua verdade é que está ferrando com os teus relacionamentos. A partir do momento que você aprender a eliminar a tua verdade, eliminar tudo aquilo que você acha que sabe sobre o outro, então você está disponível para um relacionamento de verdade. Está disponível para conhecer as pessoas de verdade e não criar uma expectativa daquilo que você quer que elas sejam. Vocês entendem? Mais uma coisa que é muito importante, né? Nossos relacionamentos primários, né? Pai, mãe. Começa por onde? Pela mãe, né? Nosso primeiro grande amor é a mãe. Quem nos nutre, quem nos dá a vida, quem nos apresenta a vida, né? É a mãe, porque ela... Aqui dentro do útero dela a gente fica aí, na maioria das vezes, 9 meses. Então esse relacionamento com a mãe, ele é muito profundo, né? Claro que, como eu falei antes, né, tem a questão do gêmeo. Então o gêmeo, o primeiro amor é o irmão e não a mãe. Mas são todas questões, aí já vem a mãe, independente já vem a mãe. Então tem muitas pessoas que têm a síndrome do gêmeo e não sabem. Então não consegue curar a relação com a mãe. Por mais que faça, tudo que faça, não consegue. Por quê? Realmente primeiro precisa curar com o próprio irmão, para depois curar com a mãe,
ok? Mas eu vou ficar aqui em pai e mãe pra gente não ir tão profundo aí em outras questões. Primeiro, os relacionamentos mais primários, pai e mãe, né? Então, como eu me relaciono com a mãe é como eu me relaciono com tudo o resto. Certo dia eu atendi uma pessoa e aí eu perguntava pra ela: como é teu relacionamento com os teus familiares? Ai, nada muito profundo. Como é teus relacionamentos com os teus irmãos? Ai, sei lá, nada muito profundo. Tudo que eu perguntava pra ela, ela dizia: nada muito profundo. E aí que eu cheguei então pai e mãe, só que os pais já eram falecidos, né? Aí, sobre isso eu vou falar então na segunda-feira, só que os pais já eram falecidos. Isso, o que acontece, né, quando os pais já são falecidos? Então, uma das dores das crianças feridas que ficam dentro de nós e a gente fica refletindo no outro uma vida inteira também é uma dor da perda, né? Então, é como se já fui abandonada pelo meu pai e minha mãe lá na infância, quando eles faleceram. Como eu vou ter relacionamentos profundos com outras pessoas se eu corro o risco dessas pessoas também me abandonarem no decorrer do caminho? Você entende? A profundidade. O que é a profundidade? É realmente você se entregar a um relacionamento. E quando a gente não consegue se entregar a um relacionamento, é porque existem barreiras aqui que nos impedem. Que podem ser nossos relacionamentos primários, pode ser uma criança ferida e cheia de dor, né? Da rejeição, de pai, de mãe, do irmão gêmeo, enfim. Várias questões que precisam ser resolvidas. Por isso que eu falo, né? Tem pessoas que acham que uma constelação vai resolver a vida dela. É muito difícil. Sim, transforma, gera uma mudança incrível, mas uma metodologia, um passo a passo, aí você consegue ir a níveis muito mais profundos. Ok? Eu trouxe aqui um exemplo de uma pessoa, então, que não conseguia ir profundo em seus relacionamentos por conta desse afastamento, né, dos pais que faleceram cedo, então ela não conseguia ter profundidade nos outros relacionamentos. E o tema que ela trouxe foi justamente que ela gostaria de se relacionar e não conseguia ter um relacionamento afetivo. Sem profundidade nos relacionamentos, você não consegue manter um relacionamento afetivo. Quer dizer, se você pega uma outra pessoa tão superficial quanto você, sim, vão ficar, mas é uma constante guerra. Sabe aqueles relacionamentos que é uma constante guerra? Brigam, mas não se separam. Então são duas crianças carentes, que mil coisas para resolver, brigando, disputando o mesmo espaço, mas também não se largam, porque a carência de um é maior, a carência é maior que a dor da briga constante ali do casal, né? Então, essas questões que precisam ser olhadas, precisam ser curadas lá na raiz. Então, geralmente se manifestam na tua vida sintomas. Mas qual é a raiz desse sintoma? O que é o sintoma? O sintoma é o problema, né? Eu falo geralmente das questões que você tem aí na tua vida. Então, são os sintomas. Mas o que existe por trás desse sintoma que se apresenta? Qual é a raiz dessa questão toda? É lá que a gente precisa trabalhar para curar o todo. E é incrível, né? Porque tem muitas pessoas que vêm fazer atendimento comigo, e aí elas falam assim: tá, mas daí eu preciso escolher um só tema. Geralmente o que eu faço, né? Eu vou entendendo quais são as dinâmicas do meu cliente, quais são as dinâmicas tuas, e aí tudo que eu puder, que eu entendo, tudo que eu vejo que a raiz é a mesma, eu vou dando um direcionamento em todas as áreas da vida. Mas geralmente a gente precisa trabalhar o quê? A raiz da questão toda, né? Porque é um efeito dominó. A hora que você trabalha a raiz, então ele vai desdobrando em todas as áreas da tua vida onde aquele ponto raiz está afetado, né? E isso é muito legal. Esse trabalho é muito legal. E o trabalho dos relacionamentos é o trabalho fundamental. Aí tem muitas pessoas que se perguntam: Márcia, o que exatamente é constelação familiar? O Bert Hellinger, que é o criador das constelações, fala que constelação é a ciência dos relacionamentos. Tudo na vida é baseado em relacionamentos. E eu conheço muitas pessoas, e eu também já fui essa pessoa. Eu confesso para vocês que eu já fui essa pessoa que achava que era melhor lidar com os animais. Já fui aquela pessoa que preferia se isolar do mundo.
adorava o trabalho que eu tinha, né? Eu era analista de sistemas. Geralmente eu ganhava uma sala lá no fundo onde ninguém me incomodava e eu amava, porque eu não gostava de estar ali no meio de muitas pessoas. E é incrível porque isso se dissolveu na minha vida e eu precisei realmente me empenhar muito, ter uma cura muito profunda relacionada a isso, para hoje eu poder estar aqui falando com vocês e cada dia mais atendendo centenas de pessoas e apoiando também nesse processo que eu vivi. Então, aqui a gente já começa a compreender também que a tua cura é aquela cura que você pode apoiar o outro também nesse processo. Então, tudo isso que eu falo aqui para vocês é algo que eu já vivi na prática, são curas que eu já precisei realizar na minha vida também. Tá? Então eu sei exatamente aquilo que eu tô falando, eu sei exatamente quais são essas dores, porque eu já passei por cada uma delas também. Ok? Vamos lá então, vamos seguir. Quando a gente cura as nossas relações com pai e mãe, a gente começa a curar todas as outras relações, porque o princípio é o mesmo, julgamento, né? Julgamento, barreiras, querer que seja do jeito que a gente quer, não concorda com o jeito que eles são. Logo, a mulher busca um homem que seja perfeito como ela gostaria que o pai fosse. Logo, esse homem é exatamente igual ao pai e tem os mesmos defeitos que o pai. Por quê? A vida deu para ela uma oportunidade de se relacionar bem com o pai e para ela não serviu, não foi o que ela quis. Então a vida traz mais uma pessoa, mais uma vez para ela se relacionar e ter a oportunidade de crescer e evoluir com essa pessoa. E aí quem sabe com esse marido, ela cresça, evolua e aprenda algo. Ou quem sabe não. E aí ela acha que o problema é o marido também, assim como ela achava que o problema era o pai. E aí ela tenta ir para um novo relacionamento. Chega nesse novo relacionamento e as dinâmicas continuam exatamente iguais. Porque a raiz da questão é que precisa ser solucionada e não a questão em si quando ela se apresenta. Então nunca a gente consegue curar algo naquela esfera a qual se apresenta. Geralmente a gente precisa curar algo que estão nas esferas anteriores. Por isso mesmo eu faço essa jornada aqui com vocês, porque para você curar as tuas questões lá na vida profissional, você precisa curar primeiro as tuas relações primárias, as tuas questões primárias. Vocês entendem quando eu falo isso? Faz sentido para vocês? Se vocês tiverem pergunta, podem ir colocando aqui, que aí eu vou trazendo exemplos ainda mais direcionados com aquilo, com aquelas vivências que vocês têm aí na vida de vocês, ok? Seguindo, eu falei da mulher, né? Então vamos falar de homem. Existem os homens também que não aceitam o pai do jeito que o pai é, não aceitam a forma com que o pai se relaciona com a mãe, entre outras questões. Então ele também tem aí questões com a mãezinha dele, né? Apegado à mãe, muito apegado à mãe, que é o grande amor da vida dele, uma dificuldade de deixar a mãe, uma dificuldade da mãe deixar o filho. Então ele sai pelo mundo buscando uma mãe melhor para ele. E aí, quando ele busca essa mãe melhor para ele, ou uma mãe perfeita igual a dele, ele vai encontrar mulheres mandonas, autoritárias, que querem que ele também seja perfeito. Porque ele busca alguém perfeito, ele vai achar alguém que também quer alguém perfeito. E ele não é perfeito. E ele não consegue entregar a altura dessa mulher. E essa mulher se frustra porque ele também não consegue entregar a altura dela. Você entende que as dinâmicas do relacionamento de casal, elas vêm muito lá das nossas dinâmicas com pai e mãe. E, de novo eu falo, né? São duas crianças disputando o mesmo espaço para ver quem é maior. E não um relacionamento de casal onde os dois precisam ficar lado a lado. Sempre a disputa, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou maior, eu vou te ensinar, né? E aí estão as maiores brigas nos relacionamentos de casal.